Hoje vamos falar sobre uma obra de suma importância para quem faz estudo de filosofia econômica, né, e das próprias ciências econômicas em si, e também de filosofia política, a obra de Thomas Malthus, do reverendo Thomas Malthus, clássica obra Ensaio sobre a População. É um livro que eu li no formato digital e, portanto, fiz anotações e destaques digitalmente, tá anotado aqui na minha frente algumas coisas que eu vou ler. E vou falar de improviso, basicamente, o que me vem à cabeça. Faz mais de um ano, talvez 2 anos que eu tenha lido essa obra, logo não lembro muito do que li, essa que é a verdade, né? Tem uma ideia básica. O que é importante se ter quando você lê qualquer obra é ter mais ou menos uma visão sistemática, uma visão de todo, né? A inserção dela dentro de um contexto histórico. Enfim, o Thomas Malthus, o reverendo Thomas Malthus, era um pensador que veio, digamos, para segurar o otimismo da sua época, o otimismo de pensadores iluministas, sobretudo de pessoas como Condorcet, né? Pensadores como Condorcet, como o William Godwin, né? Pensadores, alguns deles, inclusive, o Thomas Malthus era alguém que recebia na sua casa uma certa nata da intelectualidade, né? Para fazer discussões filosóficas, da onde ele tirava ideias para poder construir suas obras, né? Dali frequentavam a casa dele pensadores como o Adam Smith, o próprio David Ricardo, e o William Godwin, né? E ele produziu muito do que foi escrito aqui, né, no ensaio sobre a população, visa justamente, digamos, contrapor ao otimismo, sobretudo do Condorcet e do William Godwin, né? Apesar dele ter dedicado da metade para o final um longo trecho falando exclusivamente sobre o Adam Smith, né? Colocando ali posições que ele tem, áreas de congruência e áreas de divergência. O que mais se pode dizer, né? Toda essa parte, digamos, pessoal da vida do Thomas Malthus, não apenas dele, mas de vários outros pensadores da sua época, né? Essa relação que ele tinha, sobretudo com David Ricardo, que ele recebia em casa para fazer discussões. Eu acabei, digamos, tendo esse conhecimento por intermédio dessa obra que quem me indicou foi meu pai. A Introdução da História das Ideias do R.L. Hillbrunner, né? R.L. Hillbrunner, uma obra que vai fazer um trajeto, né, dos pensadores da economia moderna, e entre eles vai estar citado um desses pensadores, o Thomas Malthus, né, o reverendo Thomas Malthus. Então, é interessante pelo seguinte, né, o Thomas Malthus ele estava inserido dentro de um contexto em que já se tinha, meados para o final do século XIX, uma visão, uma tentativa, né? Já tinha ali, ele era contemporâneo do Adam Smith, do David Ricardo, já se tinha esse interesse, essa formação da ciência, da economia como uma ciência, e naturalmente ele tentou buscar aí o que seria um determinismo econômico, né? Só que ele, assim como, digamos, um tempo anterior, uma geração anterior, Thomas Hobbes se portou em relação ao Rousseau, né? O Rousseau sendo um otimista em relação ao homem, dizendo que o homem é bom por natureza, enquanto Thomas Hobbes dizia que, ao contrário, o homem era mau por natureza e deixado livremente iria ser a guerra de todos contra todos. Essa discussão se reproduziu nas ciências econômicas de uma forma pareada, né? Os iluministas otimistas, como Condorcet e William Godwin, atestavam um crescimento econômico quase que inexorável, né? Basicamente um otimismo, o homem atingiu o século das luzes e daqui por diante tudo será maravilhoso, né? E o Thomas Malthus vai pegar uma via de acesso exatamente oposta, atestando o contrário, que inexoravelmente, a ideia de inexorabilidade, ela vai muito do cientificismo, né? Dessa coisa da premissa científica da qual a lógica não aceita refutação, não aceita nenhuma introdução de aleatoriedade, né? Então o Thomas Malthus vai estar afirmando o contrário. E veja, é muito interessante sim a filosofia do Thomas Malthus, ficou muito conhecida como isso, né? Como um aforismo que prevê que o crescimento das provisões, né, dos alimentos,
ele se dá em ordem aritmética, enquanto o crescimento demográfico se dá em ordem geométrica. Então, naturalmente, por lógica, qualquer melhoria de condição das massas, da classe trabalhadora, se num primeiro momento produziria uma melhora de qualidade de vida, isso não perduraria por muito tempo, pois logo assim em diante haveria o crescimento demográfico, populacional, né, que acarretaria inexoravelmente, a palavra-chave, né, acarretaria aí um retorno a um estado de miséria, de fome, de necessidade humana, né, o que contrapunha radicalmente ao otimismo alguns dos pensadores que frequentavam a casa dele, né? Então, por isso é muito interessante, né? Quando você lê aquele outro livro, você vai ver as discussões, é um barato, né? Você vê essa discórdia, né? Sim, não se pode confundir isso de forma alguma com uma ideia que seria diferente, o ceticismo em relação ao otimismo. Eu não diria que o Malthus é um cético em relação ao otimismo no sentido filosófico. O ceticismo seria mais ou menos você pôr a dúvida, você dizer, olha, não sei, tudo pode acontecer. Né? Não há inexorabilidade nenhuma. Seria mais ou menos, encontraria seus fundamentos numa escola como, por exemplo, do Michel Montaigne. Né? Tudo pode acontecer. Já o Thomas Malthus, não, ele pega essa via cientificista do determinismo, só que o dele é um determinismo, assim como o do Thomas Hobbes, negativo. Né? Seria apostar na tragédia. Né? Inexoravelmente o mundo irá mal. Né? Mais ou menos por aí. E sim, tem lógica. E sob um certo prisma, pode-se dizer até que a filosofia do Thomas Malthus, a filosofia econômica do Thomas Malthus, acabou sendo muito útil para a humanidade, porque algumas pessoas vão dizer, ele errou, claro que ele errou, tá vendo? Estamos aqui e tal, não houve, digamos, esse fatalismo de miséria e tal. Só que, na verdade, não é bem assim, porque na época do Thomas Malthus não havia métodos contraceptivos. Né? Então, possivelmente, se a ciência não tivesse evoluído e escutado Thomas Malthus, né, escutado as advertências dele, possivelmente nós estaríamos, sim, com problemas com que o Thomas Malthus havia já, né, no meados do século XIX, nos advertido com relação a uma tendência de crescimento populacional, gerando novamente um estado de miséria, de dificuldades econômicas. Né? Então, de certa forma, foi muito útil a filosofia dele para a ciência se orientar nessa direção de ter alguma espécie de controle, oferecer voluntariamente alguma espécie de controle populacional. Então, veja, eu não estou aqui defendendo um controle populacional de forma planejada, centralista, impositiva, ou mesmo por intermédio de corporativismo de organizações não governamentais, como a gente sabe que existe hoje, que pessoas que usaram a filosofia de Thomas Malthus nessa direção, nesse sentido, corporações como a Pattern Parenthood, né, financiada pelos Rockefeller. Enfim, não estou falando disso, estou falando que sim, a ciência ter oferecido para que nós voluntariamente pudéssemos adotar métodos contraceptivos, isso sim foi uma evolução, e isso é que impossibilitou, digamos assim, inviabilizou a filosofia do Thomas Malthus hoje em dia, porque a previsão dele era de que o crescimento populacional restabeleceria uma situação de equilíbrio ruim para a sociedade, né? Um equilíbrio de mal-estar sob o ponto de vista material e econômico. Mas não, isso não aconteceu muito porque a própria ciência, e o Thomas Malthus não teve previsão disso, a própria ciência evoluiu e conseguiu produzir métodos contraceptivos, que oferecidos de forma voluntária, associados ao próprio custo de vida, propeliram, vamos dizer assim, que a sociedade adotasse esses métodos e houvesse um controle populacional voluntário de famílias, né? Bom, eu vou falar muito brevemente aqui do que eu tenho de destaques aqui da obra, talvez nem chegue à própria obra em si, mas recomendo muito para você que estuda ciências econômicas, filosofia econômica e filosofia política. Né? Uma obra para ser lida integralmente, muito interessante. Thomas Malthus, primeiro destaque que eu dou aqui, na posição 54, o Malthus demonstrou que o nível de atividade de uma economia capitalista depende da demanda efetiva. A ideia da importância da demanda efetiva depois seria retomada por o John Maynard Keynes. Bom, o que acontece, né? Essa é uma visão um tanto quanto distorcida de que a economia se dá pelo consumo. Né? O Keynes é alguém que abraçou muito essa tese, né? De que antes dessa tese a gente tinha a ideia de que a força motriz
a força motriz da economia era o trabalho, né? Então a gente foi de um extremo a outro, né? Uma visão de trabalho para uma visão de consumo, até atingirmos aí os marginalistas, né? A revolução marginalista, sobretudo Karl Menger, né? É alguém que deu um equilíbrio à visão, percebendo que era a relação entre as duas coisas mobilizada pela ação, mais tarde, né, denominada pelo Ludwig von Mises, a ação humana. Né? A ação humana é quem produzia, era a mola motriz da economia. Então não é necessariamente o consumo, não adianta você aumentar o papel, moeda, sem lastro na economia, isso não vai necessariamente gerar em longo prazo um aumento da atividade econômica, assim como também não adianta você pensar estritamente sobre trabalho se esse trabalho não tem nenhuma aplicabilidade ou nenhuma demanda. Mas sim a inter-relação entre os dois digamos, intermediada por essa ação humana, como Ludwig von Mises posteriormente, muito posteriormente, bem descreveu, né? Mas já ao tempo de Malthus era alguém que influenciou o Maynard Keynes, John Maynard Keynes, né, no keynesianismo, essa visão de consumo determinando, né, sendo determinista econômico. Por isso, talvez ele tenha chegado a essa conclusão, né, do crescimento demográfico, uma vez aumentando a demanda, gera um impacto direto na economia. Aqui também um destaque que eu dei, mostrando uma ligação que eu não pretendo aqui aprofundar, mas do próprio malthusianismo em relação às teorias que se seguirão dele no que diz respeito ao evolucionismo, né, sobretudo do Darwin. Porque, bom, basicamente, se você parar para pensar, muito antes do Darwin, o Malthus já estava falando ali de uma relação de equilíbrio entre digamos, os seres humanos e as suas condições ambientais. Né? Uma vez que as condições se mostrassem favoráveis, os seres humanos se proliferavam. Uma vez que a condição se mostrasse hostil, os seres humanos seriam selecionados naturalmente. Veja, muito antes do Darwin, o Malthus já estava falando disso. Então, sim, é bem possível você traçar esse paralelo e identificar uma influência de Thomas Malthus no pensamento do evolucionista do Charles Darwin. Né? Bom, vamos dar continuidade aqui. Os economistas clássicos como David Ricardo incorporaram o princípio da população às suas teorias, supondo que a oferta da força de trabalho era inexaurível, sendo limitada apenas pelo fundo de salário. Sim, vejam, claramente, intuitivamente a gente percebe o equívoco otimista de pensadores como o David Ricardo nesse sentido, né? De você perceber a força de trabalho estritamente dependente do fundo de salários. Se tiver mais salários, tem mais trabalho. A gente sabe que não é bem assim. Né? Então, para Malthus, assim como... Mas veja, o Malthus também errou no sentido oposto, né? A inexorabilidade má. Né? Agora, para Malthus, assim como para seus discípulos, qualquer melhoria no padrão de vida de grande massa é temporária, pois ela ocasiona um inevitável aumento da população que acaba impelindo qualquer possibilidade de melhoria. Suas teses deram à economia a alcunha de ciência da desesperança. Sim, muito se fala disso, né, que a economia é a ciência da desesperança, né, mas isso deriva do malthusianismo e acaba sendo um pouco equivocado também, né, porque a ciência econômica ela aponta uma direção e se essa direção for ruim, a própria intelectualidade se volta para tentar produzir soluções, né, sobretudo no que diz respeito à ciência. O problema de superpopulação já preocupava economistas europeus do século XVIII. A natureza interviria nos momentos em que o desequilíbrio atingisse determinado limite por meio da fome e das pestes. Apesar de atualmente ser amplamente contestada, principalmente por não ter levado em consideração a revolução tecnológica na produção agrícola, a teoria de Malthus fez com que estudiosos passassem a examinar a demografia mundial com um fator variável e determinante. Sim, então veja, eu citei aqui o controle populacional, a ciência produzindo métodos contraceptivos, mas também acrescenta-se a isso a própria evolução no que se diz respeito à produção agrícola. Né? Houve uma grande evolução nas técnicas agrícolas, impedindo que o desastre previsto por Malthus acontecesse. Né? A fome, a desgraça, né? sob dois prismas. Né? A gente não teve um crescimento tão aritmético assim da alimentação, uma vez que as técnicas agrícolas se desenvolveram, e assim como não tivemos também um crescimento tão geométrico, tão exponencial, né? Geometricamente exponencial como o Malthus previa, uma vez que o controle populacional acabou sendo exercido de forma voluntária pela adesão de métodos contraceptivos. Agora, sim, o preocupante vem essa última parte, né? Essa questão em que, digamos, se cria uma visão influenciada por Malthus, uma visão centralista de arrogar para a classe política
a condução de demografia populacional, né? Por usar lei como foi usado, por exemplo, na China, né? Usar lei para definir quantidade de filhos, enfim. Tudo isso é muito preocupante porque por mais que a gente tenha preocupação com relação ao crescimento demográfico em relação à produção, né, de alimentos, né, por mais que isso seja uma preocupação, mais preocupante ainda é você ver um projeto de reengenharia social nas mãos de agentes tecnicistas que querem unilateralmente definir o que deve ser, o que não deve ser, atropelando relações que seriam orgânicas na sociedade. Bom, deixa patente o seu pessimismo quanto à possibilidade de felicidade humana, que sim, Malthus é claramente um pessimista, determinista, né? Também, um pessimista determinista, alguém que acredita que inexoravelmente a sociedade irá trilhar algum caminho, o que é diferente, volto a dizer, do ceticismo, que iria apenas dizer, olha, se vai para um bom caminho ou para um mau caminho, não sei, estamos jogados aí a várias circunstâncias aleatórias que podem mudar as regras do jogo a qualquer momento. Uma postura mais cética. Então, não é bem assim. Eu não poria o Malthus como um cético, eu poria apenas ele como um contraponto radical ao otimismo. Ele é um pessimista radical, né? Então, para que melhor se entenda o ensaio, devemos ter em mente o momento histórico em que foi escrito. A Inglaterra estava em curso na Revolução Industrial desde aproximadamente 1760, trazendo dramáticas consequências para o sistema produtivo e para as relações sociais na produção. No setor agrícola, que se mostrava incapaz de gerar alimentos em abundância, a mecanização trouxe um forte motivo adicional para o êxodo de trabalhadores rumos às grandes cidades, né? Estavam assim criadas as condições para a diminuição dos salários reais que vieram a favorecer a rápida acumulação de capital. Pois bem, isso aqui segundo o prefácio, né, da obra que eu li. Né? Tudo isso ocorreu para converter muitos homens talentosos às ideias de que nós estamos chegando a uma grande época. Grande questão está hoje em debate, se doravante o homem se lançará para a frente com velocidade acelerada em direção ao aperfeiçoamento ilimitado e até agora inimaginável, ou será condenado a uma permanente oscilação entre prosperidade e miséria, né, como advertia Thomas Malthus. Né? Ou uma terceira hipótese, que não foi posta aqui, que seria a que eu falei. Uma visão cética em relação a qualquer determinismo, ou se o caminho está aberto, né, que somos nós que fazemos as escolhas, e que tudo pode acontecer, que não há determinismo para nenhum dos lados, nem no sentido da inexorabilidade de oscilação entre prosperidade e miséria, e nem no sentido de velocidade acelerada e indiscriminada de progresso, enfim, que não temos certeza e que nós fazemos as escolhas e que tudo pode acontecer. Enfim, devolver aí o livre-arbítrio ao homem, né? O defensor dessa ordem de coisas, o defensor da perfectibilidade do homem, o defensor da ordem natural, o filósofo especulativo. Uma teoria não verificada na prática não pode ser razoavelmente assegurada como provável, muito menos como correta, até que todos os argumentos contra ela tenham sido sabiamente confrontados e refutados clara e firmemente. Aqui uma antecipação da falseabilidade do Karl Popper, né? Longe de me regozijar com elas, como um motivo de vitória sobre os amigos da novidade, nada me daria mais prazer do que vê-las completamente eliminadas. Então veja, aqui é o Thomas Malthus já, né? E ele, nesse primeiro momento aqui eu falei, o meu grifo mostrava ele antecipando aí a falseabilidade do Karl Popper. No segundo grifo, já aqui na página 217, ele estaria dizendo que ele não fica feliz de pensar como pensa, de ser um pessimista, ele preferiria estar errado, né? Claro, acho que todo pessimista prefere estar errado, né? Enfim, ele preferia que o outro lado tivesse certo, pois assim ele poderia ficar otimista também e a humanidade poderia estar bem, né? A argumentação mais importante que apresentarei certamente não é nova. Os princípios sobre os quais está subordinada foram explicados parcialmente por David Hume, né? Ele fala que cita o David Hume, de modo mais geral pelo Dr. Adam Smith. A causa desse descuido por parte dos defensores da perfectibilidade da humanidade não é bem explicada. Não posso duvidar de talentos de homens tais como William Godwin e Condorcet. Então ele aqui, obviamente, já começa o que é bastante, digamos, polido, né? Ele dá uma soprada, né, antes de morder naqueles que ele pretende, obviamente, atacar, né, posteriormente. Né? O Godwin e o Condorcet, que são os mais otimistas e iluministas da sua época. Né? Então, primeiro, põe aqui o Thomas Malthus, né? Que alimento é necessário para a existência do homem? Segundo, que a paixão... Veja. As premissas que ele usa, né? Que o alimento é necessário para a existência do homem. Não é uma pergunta, é uma afirmativa, né? Uma premissa. O alimento é necessário para a existência do homem, é um fato, não dá para refutar. A segunda premissa, a paixão entre os sexos é necessária e
permanecerá aproximadamente em seu atual estágio. Bom, então são essas duas premissas, a de que o alimento é necessário para a existência humana e de que a paixão entre os sexos é necessária e que permanecerá aproximadamente em seu atual estágio, né? Ou seja, contextualizando mais historicamente, né, as pessoas tinham uma média de 10 filhos, 7, 10 filhos, uma taxa de natalidade muito alta para os padrões que nós entendemos hoje como a média, né, de 2, 3 filhos no máximo. Então, naturalmente, havia essa preocupação com relação à paixão entre os sexos e essa fertilidade muito, muito grande, proliferação, né, na humanidade, essa ocupação da noosfera, vamos dizer assim. Então, naturalmente, o Malthus construiu a sua teoria política com base nessas premissas, e ele se contrapunha ao Sr. Godwin, ao William Godwin, né? Porque o William Godwin, conforme o próprio Malthus aqui atesta, né, prognosticou que a paixão entre os sexos poderia ser extinta com o tempo. Eu não sei se isso é otimismo ou se é pessimismo, né? Mas enfim, o Godwin acreditava que o bem-estar material e o progresso humano poderia, assim como o Comte, né, a gente iria certamente inexoravelmente atingir um estágio superior de bem-estar material, dada a contenção desse ímpeto sexual, né? Como uma coisa positiva, né, para o homem virar um ascético, né, o ascetismo aqui que Nietzsche tanto aponta, né, tá aqui apontado. O engraçado é que o Malthus, ele não, ainda mais como reverendo, né, e possivelmente puritano, ele não apontava isso como um problema, ao contrário, ele só dizia que essa solução não seria possível, porque a perfectibilidade do homem, e veja, certamente na visão dos dois, apesar de estarem se opondo em relação ao prognóstico que faziam em relação à sociedade, mas para os dois a perfectibilidade do homem perpassava a ideia de ascetismo sexual, né? Então que essas paixões seriam contidas e refreadas e o homem não se proliferaria tão fartamente como acontecia ao tempo de Malthus. Essa seria o prognóstico do Godwin, né? No caso do Malthus, ao contrário, ele atestava que isso não iria acontecer, né? Discordava que o homem não atingiria essa perfeição toda, perfeição entre muitas aspas, né? Porque a partir do momento que a perfeição perpassa aí uma espécie de castração sexual, eu não sei se é tão perfeição assim. Mas para quem tem uma estrita preocupação econômica, sim, é uma perfeição, porque aí a gente poderia sim atingir aí um progresso, bem-estar material, né? Estudo. E aí vamos dar uma continuidade, assim, eu não pretendo me alongar muito, porque veja, eu tô aqui não tô nem em 2% do que eu grifei da obra, né? Então, naturalmente, se eu for tratar tudo, vai ficar realmente tedioso, e a intenção aqui é apenas instigar você para que você busque a obra e se adentre mais profundamente ao que vem aqui anotado, né? Vou passar aqui algumas páginas adiante, vamos passar para ter uma visão de tudo, né? Ele coloca aqui: na espécie humana, a miséria e o vício. O primeiro, a miséria, é uma consequência absoluta necessária da lei. O vício é a consequência altamente provável e, por essa razão, o vemos predominar largamente, mas não pode, talvez, ser chamado de consequência absolutamente necessária. E, por essa razão, a lei se mostra decisiva contra a possível existência de uma sociedade em que todos os membros viveriam em tranquilidade, prosperidade e num relativo ócio, e não sentiriam nenhuma angústia para providenciar os meios de subsistência para si e para os filhos. Não existiu até hoje nenhum estágio, pelo menos de que tenhamos algum conhecimento, em que os costumes foram tão puros e simples e os meios de subsistência tão abundantes que nenhum obstáculo, seja qual for, tenha se colocado aos casamentos precoces nas classes mais baixas por causa de um medo de não prover bem a subsistência de seus filhos, ou nas classes mais altas devido ao medo de baixar a sua condição de vida. Então aqui já um primeiro adendo, né? Não existiu em que os costumes foram tão puros e simples, né? Os meios de subsistência tão abundantes e nenhum obstáculo, seja qual for, tenha se colocado aos casamentos precoces. Uma preocupação com os casamentos precoces. E volto a dizer, né? Hoje choca um pouco a gente essas preocupações no que diz respeito a casamentos precoces, alta proliferação, muito porque nós temos hoje voluntariamente possibilidades tecnológicas que nos são ofertadas pela ciência para que a gente possa aí evitar digamos, uma superpopulação, né, uma hiperdemografia, um crescimento demográfico exagerado. Mas na época de Malthus fazia bastante sentido, sobretudo no plano econômico, fazia muito sentido você pensar dessa forma. O problema é, hoje em dia, a gente mesmo com controles voluntários ofertados pela tecnologia, a gente tem um pensamento centralista de
políticas que se voltam para uma espécie de reengenharia social a fim de determinar mais ou menos a taxa de crescimento populacional por meio de restrições, enfim, impeditivos da liberdade do indivíduo. Isso, ou mesmo, como quem vai estudar a Pattern Parenthood vai saber, né, alguns procedimentos bastante questionáveis sobre o aspecto ético, né? Num estágio de grande igualdade em virtude, em que os costumes simples e puros predominassem e os meios de subsistência fossem tão abundantes que nenhuma parcela da sociedade tivesse algum temor quanto aos recursos para prover fartamente a família e fosse permitido ao poder da população manifestar-se de forma livre, haveria evidentemente um crescimento da espécie humana muito maior do que qualquer outro até então conhecido. Essa tecla vai ser batida ao longo da obra o tempo todo, né? A preocupação com esse crescimento exacerbado da taxa da natalidade, né? Vamos passar mais para frente para tentar ir mais adiante aqui, não tentar abarcar a obra. Eu estou pegando aleatoriamente, tá? Não fiz nenhum estudo aqui prévio, como havia me comprometido, inclusive, a não fazer mais, fazer uma coisa mais espontânea. Tudo pode acontecer aqui nos comentários, né? O que eu vou trazer aqui para a obra. O valor trabalho tende a decrescer, enquanto o preço dos mantimentos, por outro lado, tende a subir, estando o número de trabalhadores também acima da capacidade de trabalho do mercado. Por essa razão, o trabalhador deve trabalhar mais arduamente para ganhar o mesmo que ganhava antes. Né? Aqui um comentário meu. A cada aumento populacional, cresce a demanda por serviços e produtos, o que aumenta a oferta de empregos e salários. Sim, aqui porque havia uma falta de entendimento em relação a essa retroalimentação no que diz respeito à economia, né? Sobretudo se pensada por Malthus, onde a preocupação maior é o crescimento populacional. Ele achava que inexoravelmente qualquer avanço de bem-estar material, qualquer avanço econômico implicaria em longo prazo ou médio prazo um declínio por conta do crescimento populacional. Vamos jogar mais adiante aqui. Os índios norte-americanos, considerados como um povo, não podem propriamente ser chamados de livres e iguais. Em todos os relatos que nós temos deles, e na verdade da maioria das nações indígenas, as mulheres se apresentam num estado de escravidão em relação ao homem. Veja, há uma preocupação muito grande aqui do Thomas Malthus em tornar os homens não apenas livres, mas iguais, né? Bem derivado do pensamento iluminista, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Mais adiante aqui, as mulheres tinham bem sabido que um país de pastoreio não pode comportar tantos habitantes como um país agrícola. As mulheres tinham um padrão de vida melhor do que nas nações de caçadores. Os homens, encorajados pela sua força coletiva e confiantes em sua capacidade de proporcionar pastagens para seu gado pela mudança de lugar, provavelmente sentiam apenas algum receio acerca de como prover a família. Essas causas conjugadas logo produziam seus efeitos naturais e invariáveis sobre a população aumentada. Uma troca de lugar mais frequente e rápida se tornaria então necessária. Um território mais largo e extenso seria ocupado sucessivamente. Uma devastação maior se estenderia ao redor deles. Nessas disputas selvagens, muitas tribos devem ter sido completamente exterminadas. Algumas provavelmente pereceram por causa da privação e pela fome. Grande afluxo de imigração do norte e que continuou a impulsioná-lo até atingir diferentes épocas em direção à China, Pérsia, Itália e mesmo ao Egito foi a escassez de alimento. Uma população cresce além dos meios de subsistência para sustentá-la. Tão rapidamente quanto alguns foram dizimados pela foice da guerra ou da fome, outros surgiram em número crescente para ocupar seus lugares. Penso que podemos afirmar claramente que a partir de todos os relatos que temos de nações de pastores, que a população invariavelmente cresceu entre eles, sempre que pela emigração ou por qualquer outra causa os meios de subsistência cresceram, e que uma ulterior população foi restringida, a atual população manteve-se igual aos meios de subsistência mediante a miséria e o vício. Então, aqui, mais uma vez, ele reforça a tecla de que, fazendo uma análise histórica, né, sociológica, olhando para trás e para até chegar aos tempos dele, ele faz essa análise de que sempre houve assim, nos lugares em que se teve um crescimento econômico, um crescimento da oferta de alimentos, posteriormente houve uma proliferação da população e aí logo em seguida houve um reequilíbrio, né, havendo um estado de fome e escassez, né?
Então a razão pela qual a maior parte da Europa é mais populosa hoje do que era no passado é a atividade dos habitantes que fez com que esses países produzissem uma maior quantidade de meios de subsistência humanos. Da discussão a respeito da capacidade populacional nas antigas e modernas, das nações antigas e modernas, poderia ficar claramente constatado que a produção média dos países em questão tomados em conjunto é maior do que hoje era na época de Júlio César. Sim, então é uma análise de que, de uma maneira em geral, a população e a capacidade produtiva cresceram. Só que ele entende que, apesar de ter havido esse crescimento, que a ciência ter conseguido, de alguma forma, o avanço das técnicas ter produzido uma melhoria na capacidade de alimentos, que inexoravelmente isso iria acarretar uma redução populacional por escassez, dado o crescimento demográfico. Aqui é interessante, quando estamos certos de que a China é o país mais fértil do mundo, que praticamente toda a sua terra é cultivada e uma grande parte dela produz 2 colheitas cada ano, e mais que o povo vive muito modestamente, podemos com certeza inferir que a população deve ser imensa, sem nos ocupar de investigações acerca dos costumes e dos hábitos das classes mais... Bom, aí eu não grifei, né? São de extrema importância e uma história detalhada dos costumes dos chineses mais pobres seria de maior utilidade na determinação do modo como agem os obstáculos para impedir uma maior população posterior, que são os vícios e quais são as dificuldades que evitam um crescimento quantitativo além da capacidade do país sustentá-lo. Número de pessoas solteiras em relação ao total geral existe em diferentes épocas, nos mesmos em diferentes países, capacitará para verificar a população. Bom, eu estou tentando aqui trazer, como eu não houve um estudo pregresso a respeito de quais os grifos eu traria aqui, né, eu estou lendo aleatoriamente, né? Há uma parte no final da obra em que ele vai se dedicar exclusivamente a falar do Adam Smith. Os rapazes que você julgaria estar com 14 ou 15 anos após verificação, constata ter 19 ou 18 anos. E os meninos que trabalham com arado, que deve ser, com toda certeza, um exercício saudável, muito raramente são vistos com indícios de que tenham adquirido músculos em suas pernas, circunstâncias que só pode ser atribuída à falta de alimento adequado ou suficiente. Há uma tentativa aí, quase sherlockiana, né, racionalista, exagerada, de tentar deduzir verdades científicas a partir de constatações que são particulares, né? E trazer com isso generalizações. Por vezes acerta-se, outras vezes se exagera, né? Vamos ver aqui. Se exploro uma porção de terra não cultivada e dou o produto ao pobre, beneficio tanto a ele como todos os membros da sociedade, porque o que ele antes consumia era tirado do estoque comum, e assim provavelmente um pouco do novo produto. Mas se dou a ele somente dinheiro, admitindo-se que o produto do país permanece o mesmo, dou-lhe o direito a uma parcela deste produto maior do que a do produto anterior, parcela essa que ele não pode receber sem diminuir a dos outros. Sim, há sempre uma perspectiva, né, sobretudo no movimento iluminista da intelectualidade, né, você percebe que houve talvez até uma herança dos pensadores que os precederam antes do movimento iluminista, dos pensadores mesmo clericais, né, de se pensar pelo povo, né? Acho que a escola de economia que inaugura uma visão que, ao contrário, para de querer pensar pelo povo, o que o povo deve fazer, e começa a vislumbrar nas relações orgânicas estabelecidas voluntariamente entre as pessoas como algo... uma virtude econômica, né? Como a origem, o germe da onde se produz, isso só vai realmente nascer com a escola austríaca. Antes disso, todo o pensamento, seja político ou econômico, era pensado dessa forma. Se eu dou para o pobre, se eu permito que o pobre faça isso, se eu não faço que o pobre faça aquilo, se o crescimento populacional, se eu permito que o pobre prolifere dessa forma ou não. E, infelizmente, nós herdamos, até hoje, como a escola austríaca de economia ela não é dominante, né? Até hoje permeia no pensamento econômico toda uma visão centralista, né? Na visão da filosofia política também, né? Toda uma visão centralista que é exatamente isso, né? Os pensadores pensam
pelo povo, se o povo pode, se o povo deve fazer isso ou não, se eu vou permitir que o povo faça isso ou não. Vamos controlar os números, né? Como a econometria prescreve, né? Vamos controlar aqui os dados do povo, tratando o povo como uma abstração, né? Onde você um boneco, né? Uma argila, bem diria o Frederic Bastiat, né? Uma argila a ser manipulada. É isso, eu não pretendo me estender muito mais, apesar de eu não ter atingido aqui nem 30% do que eu grifei. Essa é a dura realidade. Uma obra vasta, profunda. Não cheguei nem sequer na parte que eu queria chegar, que era a parte em que ele começa a falar propriamente das áreas de convergência e de divergência com Adam Smith, que é uma área, uma porção do livro muito interessante. Seja como for, fica a dica. Vale a pena ser lido para você que tem curiosidade sobre conhecimento econômico, filosofia política, para entender também esse lastro histórico deixado pelo pensamento, seja um pensamento pessimista, determinista ou mesmo centralista, que eu diria, do Thomas Malthus. É isso, gente. Espero que tenha sido agradável estar aqui nessa análise. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!